A sua empresa tem dívidas tributárias e você dorme tranquilo achando que existe uma diferenciação entre o patrimônio pessoa física e a pessoa jurídica e que as dívidas da empresa nunca vão atingir o seu patrimônio pessoal. Tá errado? Não tá. Que a regra é essa. Eu posso te dizer com segurança que a lei, ela realmente traz essa separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Só que eu preciso te alertar que em alguns casos vai ser possível alcançar o patrimônio dos sócios por dívidas da empresa. Nesse vídeo eu vou te trazer inclusive um entendimento recente do STJ que mudou a forma de olhar para a compra e venda de imóveis dos sócios em caso de inscrição em dívida ativa tributária. Fica aqui até o final se você é empresário, se você tem algum passivo ou corre o risco de sofrer com alguma execução de dívida tributária. Fica aqui que eu vou deixar, inclusive, um checklist no final para você aprender e começar a se proteger o patrimônio pessoa física desde já. Bom, eu sou Amanda Marques, eu sou advogada tributarista e no meu dia a dia eu costumo lidar com regularização de passivo tributário, otimização de carga tributária e o que eu mais vejo também essas situações de proteção patrimonial em que o sócio ele precisa de um fôlego, ele precisa ter essa segurança de que o patrimônio não vai ser atingido. A gente também lida aqui no nosso dia a dia com essa gestão estratégica de passivos tributários. E eu preciso trazer esse conteúdo que é relevante e é muito importante para quem tem patrimônio e tem empresa, tem possibilidade, tem riscos aí de um passivo tributário ser executado ou estar em dívida ativa e ser cobrado a qualquer momento dos débitos da pessoa jurídica. Eu preciso trazer aqui, fica aqui, salva logo esse vídeo porque você vai querer rever. Eu trago aqui o que é mito, o que é verdade, eu trago também no final algumas práticas que são recomendadas para quem quer evitar esse acesso do fisco ao patrimônio pessoa física. Primeiro momento, eu vou te dar uma boa notícia, tá? A dívida por si só, deixar de pagar o imposto não é crime, não é ilícito, não gera uma responsabilidade automática do sócio, como muita gente às vezes acaba aterrorizando, né? Falando, meu Deus, estou devendo a pessoa jurídica e automaticamente vai ser atingido meu patrimônio pessoa física. Não é assim que funciona. Mas eu preciso dizer aqui, tá? A primeira porta de entrada do fisco para ele atingir o patrimônio do sócio é quando você faz uma dissolução irregular de uma pessoa jurídica. O que é isso, Amanda? Então, a primeira coisa, você tá ali com uma empresa e você fecha assim, né? Para a operação da empresa de qualquer jeito, sem nenhum planejamento, sem fazer regularização das dívidas antes, sem negociar nada, deixa simplesmente, vou esquecer, vou abrir outro CNPJ e é isso, vida que segue. Esse tipo de prática é visto pelo judiciário, pelo fisco, como, e já tem, tá? A gente tem um entendimento consolidado no sentido de que quando há dissolução irregular, presume-se aí a má-fé, né, do contribuinte que está tentando fugir das dívidas e largou esse CNPJ, e aí, consequentemente, para que não fique no prejuízo a Fazenda Pública, você vai atrás do patrimônio de quem? Dos sócios, para pagar esses débitos. Então, a primeira porta de entrada é você tentar deixar aí, vou de qualquer jeito, sem nenhuma assessoria, sem nenhuma estratégia, fechar uma empresa e deixar a dívida ou passivo lá correndo sem regularização. Esse é o primeiro passo, porque isso aí preenche os requisitos da presunção ali de que houve um excesso de poderes, houve um abuso da personalidade jurídica, e aí nesses casos o fisco ele pode atingir sim o patrimônio dos sócios. Outro caso é quando você, por exemplo, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, quando você retém o imposto de alguém, se apropria do dinheiro, por exemplo, um imposto de renda retido na fonte, pega aquele tributo que ficou retido de um terceiro, e a empresa ela se apropria disso e o administrador não repassa, ou seja, não faz os pagamentos desses tributos. E recentemente eu vi aí um caso de corresponsabilidade pelo imposto de renda retido na fonte da pessoa jurídica, em que a sócia ela foi corresponsabilizada, né, solidariamente ali pelos débitos
por esse tipo de débito. Por quê? Justamente porque nesses casos é presumido que houve uma apropriação ali indevida daqueles valores. Então, o fisco até administrativamente ele vai conseguir compensar quando, por exemplo, em um caso específico, eu já vi casos em que a pessoa vai fazer a declaração de imposto de renda e lá, na hora da restituição, a Fazenda fala, olha, você tinha uma pessoa jurídica ali que deixou de pagar o imposto retido na fonte, então você é corresponsável e presume-se ali e já faz a compensação de ofício. Já vi acontecer. Agora, a novidade que eu quero mesmo trazer desse entendimento recente, o STJ ele trouxe ali uma relativização do artigo 185, uma flexibilização do artigo 185 do CTN. O que o artigo 185 do CTN ele diz? Basicamente que quando há uma inscrição em dívida ativa, a data da inscrição em dívida ativa, ela é ali o parâmetro para saber quando houve ou não uma fraude à execução, uma fraude à cobrança desse tributo. Se a compra ou se a alienação de um patrimônio da pessoa física foi feito antes da inscrição ou depois. Então, esse é o parâmetro lá do artigo 185. Mas o que acontece? Nesse caso concreto, no julgamento do recurso especial 2030470 de Santa Catarina, a primeira turma do STJ julgou agora, no dia 16 de junho, e um caso muito interessante, uma construtora comprou um imóvel antes de fechar um negócio, ela fez todo o dever de casa, buscou as certidões, pegou a certidão negativa de débito emitida pelo próprio estado de Santa Catarina, em nome dos vendedores, pegou a matrícula atualizada, tudo, fez toda a diligência necessária para a compra do imóvel, e aí, no final das contas, o estado veio dizendo que essa alienação tinha sido feita por meio de fraude, que era uma fraude que deveria ser desconstituída, e queria que o patrimônio respondesse pelas dívidas da empresa. Mas o que ficou assentado aqui, resumindo, o relator, o ministro Gugel de Faria, entendeu o seguinte: há no processo uma certidão negativa de débitos emitida pelo próprio estado de Santa Catarina, dizendo que naquela época, na data da alienação desse imóvel do sócio, não tinha nenhuma dívida na pessoa física. Então, se ele não tinha nenhuma dívida, se o próprio estado atestou ali, me trouxe uma certidão dizendo que ele não tinha naquela época, como é que o terceiro que está ali e o próprio sócio que, em tese, pela certidão, ele foi ali, ele não tinha conhecimento desse débito, não existia esse passivo para todos os efeitos. Então, como é que depois o Estado quer alegar? Cadê a proteção da CONFINS? Foi muito interessante esse julgamento, é uma boa notícia, é um ótimo precedente para quem tem passivo tributário, que quer movimentar o patrimônio e não sabe se pode ou se não pode. Então, a gente já tem aí um precedente muito relevante para esse contexto. E aí eu vou deixar aqui uma lista para vocês, um checklist no final desse vídeo agora, para você se cuidar em relação ao passivo tributário, para você proteger e evitar ao máximo o atingimento aí do patrimônio pessoal. Então, a primeira coisa, tributos retidos de terceiros, repasse, faça o pagamento prioritariamente desses tributos, para que não caracterize essa dívida como pessoal. Não feche nenhuma empresa no improviso, busque uma assessoria societária, empresarial e tributária para você regularizar a situação antes de dar baixa. Antes